convidar, então, os palestrantes a comporem a mesa e, para coordenar os debates, o professor Adriano Premi Brida, doutor em Sociologia pela Federal do Rio Grande do Sul e atualmente diretor técnico científico da FTB no estado do Amazonas, que tem se dedicado aos estudos sociais de ciência e tecnologia e os impactos sociais das bio e nanotecnologias. O professor Gilson integra diferentes redes de pesquisa, entre elas a Renanossoma e o Grupo Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade da Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado, Rosa. Boa noite a todos, a todas. Gostaria de agradecer o convite pela organização do 7º seminário, especialmente o professor William Weisman, que eu sei que nos últimos meses, e principalmente nas últimas semanas, está com a rotina toda virada, né, William? Preparando pesquisa para organizar esse 7º seminário. Muito bem organizado, por sinal. Eu vou ser rápido para iniciar as questões e depois deixar ao público, deixar aberto ao público as questões, já é bem tarde. A primeira questão é para o professor João Nunes, é uma questão bem específica. A gente sabe que todo modelo de saúde ou de cuidado de si, cuidado da saúde, pressupõe pressupõe modelos de governo dos corpos, né? E eu queria ouvir do professor João Nunes uma breve consideração sobre se essas tecnologias emergentes, as biotecnologia, e aqui no caso especificamente as nanotecnologias, né, através desses novos experimentos biomédicos, relação paciente-médico via essas novas tecnologias, novos modelos de regulação que nós estamos discutindo, através dessa difusão de artefatos, ela reforça e intensifica essa lógica de biopoder e biopolítica tratada por alguns filósofos. A outra questão é direcionada ao Gilson, mas também a quem da mesa que quiser responder. E ela vem... a questão vem inspirada da palestra do professor Rosner, em que o chumbo é um dos principais agentes e atores das suas pesquisas, né? Então, a questão para o Gilson é o seguinte: como que as ciências humanas sociais, a partir dessa radicalização de novos artefatos, de políticas de ciência e tecnologia que se fazem presentes atualmente, elas podem trabalhar não centradas no humano enquanto único agente, mas também nos artefatos. Essa interação é humano e agente, e através da criação de novos padrões de narrativa e de métodos para as ciências sociais, né? A gente não fica muito dependente de um engajamento crítico do conteúdo das ciências naturais e engenharias, né? E nós soubermos aprender a trabalhar com conteúdo produzido por um outro grupo, através de novas metodologias, né, das ciências humanas. Após a resposta da mesa, a gente passa para o público. Bom, a pergunta não é de resposta fácil. Há uma parte que é fácil, outra que não é. A parte fácil é esta. Eu creio que há muito trabalho de pesquisa que foi feito sobre transformações no campo da saúde e da medicina e também do governo dos corpos, realmente, que muito inspirados, por exemplo, na obra do Michel Foucault e de outros, que chamaram muita atenção para um processo que, por exemplo, uma socióloga norte-americana, Adele Clark, chamou de biomedicalização, que é um processo que inclui não só uma transformação dos saberes ligados ao corpo, mas também uma transformação depois no sentido da criação de tecnologias que permitem uma intervenção e uma manipulação do corpo de uma forma que, enfim, que não era possível com algumas tecnologias anteriormente existentes. Além disso, essas transformações estão associadas a outras no plano, por exemplo, da própria organização das profissões médicas e o conjunto das atividades ligadas à medicina e à saúde. Estão ligadas também, por exemplo, a novas
relações entre as profissões médicas e outro tipo de profissões que também começam a surgir. Eu lembrarei, por exemplo, que um conjunto de novas formas de intervenção baseadas na genética primeiro, mais tarde na genómica, deram origem a um conjunto também de agentes de novo tipo, como por exemplo os conselheiros genéticos, que embora muitas vezes não disponham, por exemplo, de instrumentos, ou não se disponha de instrumentos para intervir, para transformar uma certa condição associada àquilo que se costumava chamar a constituição genética das pessoas, existem, no entanto, possibilidades de transformar as pessoas naquilo a que se pode chamar os doentes por antecipação, doentes saudáveis, ou como se lhe queira chamar, ou seja, pessoas que têm um certo número de características biológicas que são identificáveis ou diagnosticáveis com procedimentos que já existem e que acabam por criar um novo tipo de relação e de dependência com todo o sistema médico e com toda, enfim, as profissões e as instituições que elas estão ligadas. Depois, claro, temos todo um conjunto também de formas de organização económica da saúde que também é transformada através destes processos, e depois também formas novas de subjetividade e de poder, que, por exemplo, alguns autores também trabalhando na linha do Michel Foucault, como o Nicholas Rose, o Paul Rabinow, etc., mostraram que é exatamente aquela ideia de que a subjetividade e a cidadania hoje passam muito também pela ideia de que se deve cuidar do corpo e que se deve também centrar muito do que são os aspectos definidores da subjetividade e da cidadania também nessa existência somática, se quisermos. Bom, tudo isto é conhecido e a pergunta agora é saber, mas afinal, estas tecnologias emergentes e aquilo que elas prometem, aquilo que elas fazem e aquilo que elas prometem, o que será que vai modificar neste quadro? Bem, nós não sabemos, mas na situação atual o que é previsível é que elas venham de facto a reforçar este processo, a não ser que haja de facto uma redefinição muito grande daquilo que são as próprias concepções do que é o vivo, do que é a doença, do que é a saúde, do que é do que é a distribuição dos próprios saberes entre os diferentes agentes, que possa levar a que haja aqui também mudanças importantes. Eu lembro só, por exemplo, um aspecto que me parece que é muito interessante e que poucas vezes é discutido em relação com estes temas, é que há uma coisa que é sabida há muito tempo, mas que desaparece às vezes da discussão, e desapareceu, por exemplo, muito da discussão sobre a genética e sobre a genómica. O nosso corpo, o corpo humano, o corpo de um humano, pessoa, como qualquer uma que está aqui, é constituído, 90% das suas células são células que não têm DNA humano, ou seja, são células de micro-organismos que são absolutamente indispensáveis à criação de todas aquelas ecologias internas, digamos, sem as quais, e ecologias de interface sem as quais nós não podemos viver, mas isto levanta problemas muito grandes sobre todas as tecnologias que são orientadas, por exemplo, para intervir à escala molecular, mas intervir sobre as células que têm DNA humano. O que é que acontece ao resto? E qual é exatamente o efeito de tudo isso sobre essa complexa ecologia e também sobre a relação com tudo aquilo que está fora daquilo que é o limite visível do corpo, que é a pele? Eu acho que esta é uma pergunta interessante, que valeria a pena começar também a trazê-la para este tipo de debate e que nos levaria também a interrogar, afinal, sobre o que é que significam exatamente estas tecnologias, quais são os seus limites, quais são os seus efeitos e como é que elas poderão também vir a transformar aquilo que é até agora um equilíbrio, enfim, bastante, como nós sabemos, não é muito fácil de manter entre todos estes elementos sem os quais não se pode falar da integridade do próprio corpo ou do organismo humano. Isto é apenas uma pequena parte do problema, nós poderíamos depois continuar a discuti-la, mas eu penso que há algo também de incerto e de imprevisível naquilo que vai ser a evolução futura e que vai depender também de coisas como esta, ou seja, também do que é que se está a fazer também no campo das próprias
ciências da vida, por exemplo, para redefinir noções como a de corpo, a de organismo, etc. Há vários ramos da biologia que, de facto, já estão a trabalhar nesse sentido. Mais do que isto, não sou capaz de dizer. Professor Gilson. Bom, em primeiro lugar, Adriano, obrigado pela pergunta. Espero que não tenha muita gente do CNPq aí para eu poder ter menos verba de pesquisa depois que eu responder a tua pergunta, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: é muito difícil, quer dizer, a ideia central é de que a fronteira do que é ciências humanas e o que não é ciências humanas, que é o problema. Quer dizer, nós construímos essa fronteira para preservar a singularidade do humano e para mostrar que não se pode, né, trabalhar com propriedades, por exemplo, de um ferro, o comportamento da interação humana e toda a complexidade de um sistema aberto, da dimensão simbólica, etc., etc. Bom, então dizer hoje que essa fronteira que nós construímos durante muitos anos não existe, ou seja, tem que ser redesenhada, ou seja, tem que ser borrada, é muito difícil, porque toda a ciência moderna se constituiu a partir dessa divisão, né? E inclusive, construindo independência da própria filosofia, etc., né? Bom, então, eu vou contar assim rapidamente uma história. Há 7 anos atrás, eu participei de um concurso para professor auxiliar, aquelas coisas assim, bem iniciantes, da aula na Federal e tal. E uma coisa minha aula que eu preparei com muita, de alguma maneira, bastante entusiasmo e com muita ingenuidade, foi mostrar a conexão entre um sociólogo alemão, Max Weber, e a física quântica. Por que eu queria mostrar isso? Porque o Max Weber foi, dentro da sociologia, aquele sujeito que construiu uma metodologia capaz de dizer: nós temos que ter uma metodologia específica para as ciências do espírito, em detrimento das ciências objetivas. Por exemplo, não há objetividade nas ciências sociais, há uma interferência estrutural do sujeito na observação do objeto. E começou a construir uma série de procedimentos da metodologia compreensiva, que não são nada mais, nada menos instrumentos sistematizados metodológicos pela física quântica. Então, na verdade, para Max Weber ser viabilizado como Max Weber, ele tem que negar Max Weber e começar a dialogar com a física quântica. Então, é um paradoxo, né? Mas isso é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque a ciência não é só um problema de conhecimento, é um problema de poder. Nós sabemos que ciência é poder. A ciência está estruturada por disciplinas, distribui as verbas por disciplinas, os cargos são distribuídos por disciplinas e as disciplinas se reproduzem nos feudos das universidades. Então, você mexer nisso não é só mexer no conhecimento, é mexer em interesses fortíssimos. Bom, isso é um outro aspecto. E o último aspecto, como isso é difícil, porque toda ciência é social, e se toda ciência física é social, toda ciência social passa a ser física, eu, como cientista social, não posso ficar fazendo só estudos sem conversar e estudar coisas que eu não estou acostumado. Eu tenho que deixar de ser preguiçoso e descobrir que, além de certos autores que são clássicos, tem outras coisas que eu tenho que aprender, inclusive com outras pessoas. Isso você anota na biblioteca. Vai numa biblioteca dos grandes cientistas do espírito e tal, você não encontra nada de nanotecnologia, física quântica, nada sobre o universo, nada sobre os dilemas que a humanidade está acontecendo, porque os caras estão lá com as Max Weber, Durkheim, né? Mas não tem nada além daquilo. Quer dizer, não saiu muito daquilo. Quer dizer, não que não tenha que sair, que não tem que manter, mas a coisa é mais complicada. Bom, isso é um outro aspecto. Então, nós criticamos muito o pessoal da área de nano, da área das ciências físicas, que eles não são interdisciplinares, que eles não dialogam, mas eu acredito que um dos maiores problemas são os próprios cientistas sociais. Eles são muito mais conservadores. Eles têm muito mais dificuldade de se abrir e de aprender coisas além deles mesmos. E aí os protocolos são muito difíceis. Se você sentar com um neuro ou sentar com um cara da engenharia elétrica, cada um tem o seu protocolo. Então, o cientista social geralmente bebe água num pano, como diz uma metáfora, numa panela de fundo, né? Então, uma raposa que vai lá lamber a panela de fundo. Esses caras, em geral, eles trabalham com
tipo uma cegonha, né, com uma coisa assim, bota aquele, né, tipo um cone, e bota aquilo, mergulha no cone e ficam lambendo a água. Então, aí você diz, bom, então vamos trocar de artefato e vamos começar a se entender. Bom, a raposa não consegue lamber o cone não consegue fazer com o bico, não consegue enxergar ali o que vai fazer com a panela, né? Então, é um pouco também o problema dos protocolos. Então, você tem que construir protocolos de comunicação. Como nós não aprendemos a nos conversar, nós somos analfabetos do diálogo. Quando a gente começar a romper essas fronteiras, eu acho que as coisas melhorarão. E depende também muito das áreas humanas, né? William? Ok. Minha primeira questão, vou fazer pergunta para todo mundo, de uma vez. Minha primeira questão vai para David. Eu queria perguntar, basicamente, se ele vê alguma diferença conceitual de monta entre as lutas antigas dos mineiros de carvão, pelas doenças pulmonares, pela silicose, pelo bisfenol, pela endocrine disruptors, pelos PCBs, pelas dioxinas, pelo chumbo e agora pelas novas tecnologias e as nanotecnologias. Se, na realidade, todo esse processo histórico de cada vez uma coisa nova, você vê efetivamente uma mudança substancial nas lutas, no tipo de lutas ou no processo básico. Eu vou fazer logo a pergunta para todos. Em relação ao João, você numa imagem colocou basicamente o seguinte, que um dos momentos fundamentais que vocês perceberam foi a ética como lugar. A ética como lugar discursivo de articulação para todos os integrantes, se não me engano. E, efetivamente, eu queria que você falasse um pouco mais com isso. O que foi a ética entendida aqui como esse lugar discursivo que permitiu a articulação entre os vários atores envolvidos no processo. E o segundo momento que eu queria que você debatesse também era como é que as pessoas falaram sempre, parece que do envolvimento público a montante. Né? Parece que esse é um problema eterno também. Eu queria que você também debatesse esse processo, porque envolve-se com algo que tanto você quanto o Rosner comentaram, que me parece inevitável, né? Nada chegará ao público, me parece, antes do que exista. As coisas existem primeiro e aí chegam ao público. Não se faz propaganda de algo que não exista a não ser que você já faça propaganda de um imóvel que vai vender, né? Ou da Disney, uma nova viagem para a Disney. Mas tudo isso já existe, o modelo já existe. Mas um processo que seja novidade, invariavelmente. Em relação ao Gilson, eu queria colocar, bom, já que é para fazer alguns questionamentos, eu sempre tenho a sensação de uma certa, eu vou usar um termo genérico, né? Xenófobo a gente usa para estrangeiro, mas eu vou usar aqui com sentido mais geral. Eu sempre tenho a sensação de uma certa xenofobia nossa com o nosso próprio futuro. Afinal, me parece um certo conservadorismo, eu queria achar que a espécie vai permanecer como tal para sempre. De uma certa maneira, isso vai ter que mudar. Eu não sei para onde. Não tenho a menor ideia. Agora, quando você começa a me colocar uma certa ideia de símbiose, etc., e diz que não é um darwinismo, simplesmente porque não é natural, eu simplesmente deixo de entender tudo. Para mim é um modelo adaptativo, é um neodarwinismo que seja adaptativo. Se essa espécie vai virar robô, se ela não vai virar robô, se ela vai se transformar de alguma maneira para morar em Marte,
ou para morar aqui? Eu não tenho a menor ideia. Como eu também não tenho a menor ideia se ela utilizar novas tecnologias faz parte do seu processo adaptativo para alguma coisa. Qualquer coisa que eu saiba, que eu coloque nisso aqui, é exercício de futurologia histórica. Eu acho que isso faz uma diferença enorme no que diz respeito a gente avaliar a história, processos de poder, de biopoder, que impõem desigualdades e diferenças. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu tentar antever um futuro biológico, digamos, para a própria espécie. Aí realmente não tenho a menor ideia. Só queria fazer os comentários e perguntas. Should I start? Just quick. Vocês foram muito pacientes, eu vou tentar ser muito rápido na minha resposta. Historiadores são muito ruins em prever o futuro. O passado é o que faz a melhor previsão do futuro, porque podemos olhar para trás e ver o que aconteceu, que parece que é muito familiar para mim nessa conferência, e estou aprendendo um monte de coisas sobre a nanotecnologia, é porque antes de ontem eu estava completamente afastado desse tipo de coisa, porque algumas das instituições que parecem estar discutindo temas semelhantes. A grande diferença que eu vejo entre a conferência de 1925 sobre silicone, onde o PCP e a conferência do DDT e do PCP de 1948 e 1950, elas todas compartilham um grupo poderoso que começava a discutir questões importantes, criando um modelo de quem tem os direitos e quem não tem o direito de falar. A diferença, no entanto, é que na nanotecnologia, dado o fato de que seja uma abstração, ele faz parte de uma promessa que ainda não foi preenchida, essa promessa de novas estruturas do coração, ou cura do câncer, mudanças biológicas importantes que são tão abstratas e tão distantes da realidade das pessoas. Tudo que pode se fazer é esperar que esse futuro seja real, quando, na verdade, também aprendemos a realidade que a nanotecnologia trouxe até agora, que é uma boa cosmética. Existe uma diferença entre a realidade da tecnologia e quais as promessas para o futuro. E quando se publicava um trabalho sobre isso, quando essa doença não era uma coisa abstrata, fazia parte do dia a dia. Quando o DDT estava envenenando os fazendeiros no sul dos Estados Unidos, isso não era uma notícia abstrata, prometendo um mundo sem insetos. Isso ia contra a realidade do dano real. E o que eu vejo na nanotecnologia é que existem muitas promessas e não há nenhum indivíduo altamente especializado pode discernir essa promessa, saber se isso é verdade ou se é mentira. Existe uma grande diferença entre as doenças, as condições e os materiais do passado. A mesma estrutura dessa conferência que está reunindo especialistas que dizem para quem pode e quem não pode ter o direito de ser um especialista. Tudo isso é a mesma coisa, mas existem diferentes relacionamentos e poderes que parecem tão diferentes hoje, tão diferentes do passado. Os cientistas hoje têm um controle sobre a imaginação do público. E isso é uma responsabilidade formidável. É a responsabilidade pelas mudanças do público e das pessoas que estão tentando integrar esses materiais. E diretamente na ciência também, nós não conseguimos entender quando falamos de nanoestruturas. Não podemos tocá-las, não podemos senti-las, essas tecnologias. Vocês têm uma responsabilidade enorme. Eu acho que nunca a ciência no passado teve esse tipo de responsabilidade. Ela sempre teve que forçar interesses poderosos na indústria que estavam formando, e também os
cientistas e as forças acadêmicas também fizeram pesquisas de 10 anos, nossos governos estão dando as verbas para isso, cada um pode ter um controle naquilo que você acredita. Então, é uma boa situação para os cientistas, eles podem ser sinceros e conhecer os sistemas, os limites, perdão, dessa tecnologia, que eles não podem prometer mais do que a realidade para nós. Vocês não podem prometer a cura do câncer. Como vamos combater isso? E como vamos ser céticos? Como vamos ter ideias sobre isso? Como podemos dizer muito bem, essa era a promessa do projeto Genoma, o resultado de um mapeamento do genoma com grandes investimentos, enfim. Isso é muito bom para a ciência básica, mas no que diz respeito a nós, indivíduos, eu acho que está ainda muito distante das nossas realidades. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas olhando para o passado, é muito, como vou dizer, é uma experiência humilhante quando vemos o que está acontecendo hoje em dia, diante das promessas que se fazem hoje comparadas às promessas que se faziam no passado. Bom, em relação à ética, eu gostava só de começar por contar uma pequena história. Eu recordo-me que eu já fiz várias vezes projetos em estudos sociais da ciência baseados em etnografia, trabalho etnográfico de laboratório. E lembro-me que de cada vez que alguém visitava o laboratório e havia alguém que precisava de explicar o que ele lá estava a fazer, a maneira como me descreviam, ele está a estudar ética. E ética, eu percebi depois que de cada vez, e isto em seminários, etc., a palavra ética tinha essa enorme utilidade de ser a palavra que se usava para falar do resto. Havia enfim, aquilo que era sério, era científico, e que realmente era o que os cientistas discutiam, e depois havia o resto que era a ética. E depois a ética tinha significados muito diferentes, obviamente, para quem falava, mas tinha uma enorme virtude, que era de haver ali uma palavra que as pessoas podiam usar e através da qual podiam iniciar uma conversa. Basicamente era isto que acontecia. O que é que aconteceu neste projeto e que foi muito interessante? No início do projeto, havia claramente a preocupação, isto era uma preocupação manifestada, como sabem, os projetos que se apresentam à Comissão Europeia são projetos que têm de conter um conjunto de palavras, um conjunto de frases, um conjunto de expressões, e têm de manifestar um conjunto de preocupações que estão nas chamadas dos programas, nas chamadas dos projetos. Ou seja, se eu me candidatar e quiser ver o meu projeto aprovado, eu tenho de usar essas palavras e essas expressões e tenho de mostrar que o meu projeto, de facto, se dirige a essas questões. E a ética era uma palavra forte que havia ali e que era uma preocupação muito central, enfim, dos que tinham desenhado o call do projeto, que era dentro de um programa chamado Science and Society. E o que sucedeu depois foi que, quando elaboramos o projeto a primeira vez, como sempre acontece, houve a preocupação de fazer a revisão da literatura, e a revisão da literatura consistiu em ir buscar textos de eticistas credenciados, profissionais. E, portanto, havia ali uma discussão das diferentes correntes da ética, a ética, enfim, a consequencialista, a ética não sei o que mais, disto, aquilo. E havia ali um discorrer sobre a ética que produziu um conjunto de definições que eram definições que eram feitas as que eram as definições das diferentes correntes da ética enquanto, digamos, subdisciplina da filosofia. O que aconteceu depois foi que, quando passamos para a necessidade de definir o trabalho de campo, que foi feito com cientistas, como eu disse, com todos os agentes que estavam associados às nanotecnologias e também com o que se chamava os lay citizens, não é? os cidadãos leigos ou profanos.
Quando passamos a essa fase, nós verificamos uma coisa interessante. Cada um desses grupos tinha, e dentro de cada um desses grupos variava também, tinha definições diferentes do que era a ética. Quando se falava em ética, todos eles entendiam isso de forma diferente. E algumas vezes até deixavam de falar em ética, que foi o que aconteceu, por exemplo, nestes grupos de discussão com os chamados leigos ou profanos. E que é uma coisa interessante. Significa que muitas vezes as preocupações daqueles que são os eticistas, os cientistas, os profissionais e especialistas da área, muitas vezes são formuladas e são equacionadas a partir de uma perspectiva que não é a dos cidadãos. Quer dizer, para eles não se trata de uma questão de ética, trata-se de outra coisa. E mesmo quando entram em temas que são tratados pelos eticistas, aquilo que nós verificamos é que há também definições distintas daquilo que um dos nossos colegas, que era eticista, chamava as eticalidades ancoradas, se quisermos, em situações empiricamente, que podiam ser empiricamente estudadas. E, portanto, a ética acabou por funcionar, de facto, como aquilo que eu chamei, à falta de melhor, eu não sei se a expressão é melhor, porque não se trata apenas de um espaço discursivo, era também um espaço que permitia certas práticas de envolvimento mútuo, mas acabou precisamente por funcionar como um conceito que por vezes permitia precisamente que se trouxesse um conjunto de preocupações que eram as tais preocupações que faziam parte do resto e que permitiam também o diálogo entre pessoas que não sabiam, às vezes, pôr um nome àquilo de que estavam a falar, ou não sabiam como pôr um nome, ou não estavam de acordo quanto ao nome que haviam de pôr. E a palavra ética tinha essa assinalável virtude, que era exatamente a de tecer a palavra comum, a partir da qual se podia depois falar de coisas muito diferentes. A segunda questão, sobre o envolvimento público a montante. Eu estou inteiramente de acordo, é impossível. Não se pode, de facto, fazer envolvimento público a montante de algo que ainda não existe, ou de algo cuja existência ainda não foi, se quisermos, proposta, desenhada, como lhe queiramos chamar. Quer dizer, a partir do momento em que se fala em nanotecnologias, é óbvio que tudo aquilo que permite alguma discussão é aquilo que já está a ser feito na pesquisa, aquilo que já está a produzir algum tipo de objeto a partir do qual se pode depois fazer a discussão. Também se pode, evidentemente, fazer discussões sobre coisas que não têm esse tipo de existência material. Mas mesmo aí, essa discussão só pode haver e só se pode fazer a partir do momento em que há, de facto, uma formulação daquilo que até podem ser, digamos, formulações, sei lá, sob a forma, por exemplo, de cenários de ficção científica, um livro de ficção científica que poderá ser discutido, mas que é discutido no momento também em que aparece. E por isso é que eu também disse há pouco que nós entramos sempre no meio. A expressão não é minha, é do Gilles Deleuze, que ele dizia, portanto, nós estamos sempre no meio, nós entramos sempre no meio. Nós estamos sempre a entrar no momento em que já está a acontecer algo. E aquilo que nós podemos fazer é precisamente tentar lidar com as coisas que existem, que estão lá. Não podemos realmente fazer como se nós pudéssemos fazer um rewind de tudo e começar a história de outra maneira. Isto não é apenas o Deleuze que diz, por exemplo, toda a filosofia pragmatista norte-americana, o John Dewey e outros. No fundo é exatamente isso que eles dizem. Quer dizer, nós não entramos no mundo como se as coisas aparecessem no momento em que nós entramos. Nós estamos no meio e temos de aprender também a fazer as coisas e até desenhar e criar o nosso futuro a partir daquilo que existe no presente, naquele presente em que nós vivemos e também em função daquilo que é todos os nossos recursos do passado. O que também leva a uma observação interessante, por exemplo, que fez o David Rosner há pouco acerca da história. Toda a discussão acerca da história. É muito interessante, por exemplo, que as pessoas que participaram nos nossos grupos de discussão e nos fóruns, elas recorriam, de facto, à história, sistematicamente, mas a uma história que era construída segundo certos tipos de modelos narrativos que permitiam tornar episódios anteriores da relação com tecnologias, por exemplo, e da experiência de relação com tecnologias, da experiência de relação com reguladores
tecnologias, a experiência anterior de relação com o Estado, a experiência anterior de relação com a medicina, podia-se ir buscar tudo isso para depois construir uma história que, de facto, era uma reflexão sobre o que estava, mas que era toda feita a partir da recuperação, de uma recuperação precisamente de todas essas, aquilo que eu chamei experience-based knowledge, conhecimento baseado na experiência, que é exatamente a transformação através de modelos narrativos específicos em contextos que eram contextos de diálogo, precisamente essa forma de trazer essa outra experiência para pensar aquilo que eram coisas que estavam a aparecer de novo e que em alguns casos eram consideradas como não sendo afinal tão novas como isso. Eu penso que isto também, talvez de outra forma, vem precisamente sublinhar a relevância da história. Talvez não a história que os historiadores fazem necessariamente, mas a relevância também da história tal como ela é construída, ou reconstruída, ou reinventada para o efeito na ocasião e naquelas situações, por aqueles que de facto têm de lidar e são chamados a lidar e a falar destas novas questões. E, portanto, era isto, talvez seria esta a minha resposta. Bom, tenho que falar rápido, porque eu sei que tem mais gente para perguntar, mas primeiro eu agradecer ao William pela pergunta, porque eu deixei aquela lâmina exatamente, acho que as pessoas estão pensando, teve coragem de falar. E a ideia era fazer essa provocação mesmo, né? Quer dizer, não me parece que eu estou falando do futuro, em primeiro lugar, né? Estou falando de coisa muito presente, a ideia é uma coisa muito presente. Duas coisas. Você fala em biopolítica, uma das questões centrais da biopolítica é exatamente essa capacidade que Foucault entendeu, sobretudo com a microfísica, de que a política não era mais a política do corpo, mas a política da vida, ou seja, independente do corpo. Então, sobre esse aspecto, quer dizer, na verdade, nós temos que estar atentos de que tem muita coisa acontecendo, quer dizer, então, a vida há uma singularidade diferente. Você fala em robô não é androide, robô não tem vida. Né? O ciborgue tem vida. A diferença da evolução do ciborgue, e a gente, quando fala em ciborgue, a gente pensa filmes de... Você acabou de botar o óculos ali para ler alguma coisa, você é um ciborgue. Né? Nós produzimos 400 mil marca-passos são implantados no mundo a taxa anual. E o marca-passo o primeiro foi em 58. São ciborgues que com fio, claro que não estão na escala nanométrica, não tem implicações, mas eu quero dizer o seguinte, as pessoas vivem a taxa de vida que existem hoje, as pessoas têm cabelo branco hoje, em escala que tem, porque são ciborgues, não são só humanos. Né? E alguns morrem antes que outros porque são menos ciborgues que outros, têm menos recursos que outros. Né? O que eu quero dizer é que, futuramente, cada vez mais, o acesso ao conhecimento não vai ser mais uma discussão sobre o problema do corpo. O corpo, todo o negócio da saúde é baseado, de alguma maneira, em a reabilitação da matéria-corpo. Não é o negócio da saúde, não é a vida, né? Mas a vida tem de ser cada vez mais um negócio. E nós sabemos que, dessa forma como o sistema está construído a partir de toda uma abordagem de patenteamento, o acesso a esse sistema vai ser business, é óbvio, e está sendo, e cada vez mais. Então, e a interface de um biótico, da evolução do biótico, a diferença é que ele tem que estar, essa realidade orgânica e inorgânica tem que estar integrada, senão seria um androide. O androide ele é muito melhor em muita coisa, mas ele não tem vida. Por último, evolução. Há uma diferença básica em Darwin. Pode até dizer que isso é neodarwinismo, mas existem duas premissas de Darwin, do qual a simbiogênese não compartilha. A primeira é de que a relação entre recursos e natureza se dá pela adaptabilidade de longo prazo, se dá a partir do conflito, ou da superação do mais apto. Né? Bom, a simbiogênese mostra o contrário. Quer dizer, é na cooperação de longo prazo, inclusive com as bactérias, é que nos dá a capacidade de ir além.
né, em ponto de vista estratégico. O processo é cooperativo. Segundo, que a lógica darwiniana é uma lógica do século XIX, que no Marx e tantos outros, né, de alguma maneira, mesmo pela dialética, optaram que é uma lógica do desenvolvimento linear, né, de uma evolução linear. Né, mas na abordagem da complexidade, a gente sabe, você sabe muito bem que você estuda isso, que a dissipação e o recuo é fundamental também no processo da evolução. Você pode, quem sabe, ter uma espécie que domine o planeta, certamente, sei lá, especulando que seja muito pior do que a nossa, né? Na verdade, ninguém está dizendo sobre o futuro, só estamos dizendo o seguinte: há uma mudança do acesso ao conhecimento a partir da possibilidade da vida ser tratada como negócio. E a integração do orgânico com o inorgânico vai fazer a diferença para aqueles que dependem só dos recursos biológicos. Esses vão ter um nível de taxa de existência, de aceleração da vida, bem diferenciado dos outros, né? Você vê isso no hospital. Você vê isso no hospital, as pessoas sendo tratadas pelo SUS, que é uma grande coisa, é muito importante, etc., né? E as pessoas que são tratadas por outros tipos de sistemas, com muito mais recursos, né? Então, isso é real, né? Obrigado, Gilson. Nós teremos 2 inserções em bloco, tá? Para fechar. Então, você... Tudo bem. Quem mais? Tá bom. Pedro, Ministério da Saúde. A gente está percebendo aí que o conhecimento praticamente dobra a cada ano, ou uma taxa próxima a isso, né? E, às vezes, nós temos a sensação de perder o domínio, ou seja, talvez o que a gente esteja vivendo um pouco hoje, essa sensação que a gente está saindo aqui, é de que talvez a gente não tenha domínio mais da evolução tecnológica. Então, o medo não é a mudança, mas a celeridade da mudança. Acho que é um processo evolutivo normal, ninguém contesta ele e ele faz parte da nossa evolução como um todo, mas a celeridade como está se dando, que talvez provoca um pouco essa sensação de não ter domínio da situação. Há filósofos que defendem que nós já vivemos na sociedade de risco, quer dizer, que não é mais a sociedade que a gente gostaria de ter, da segurança. Mas a ciência sempre faz sua pesquisa como meio de propor soluções. Então, a minha pergunta seria mais no sentido: será que a gente está numa sociedade de risco ou estamos caminhando para a sociedade de soluções, com as novas tecnologias em especial? Então, gostaria de ouvir essa opinião e talvez para onde efetivamente a gente está evoluindo, se é para essa sociedade simbionte, e o que representaria essa sociedade simbionte sob o ponto de vista de risco ou solução. Isso pode ser posta para a mesa, então quem quer responder, ou se alguém mais quer respondê-la. Desculpe. Bem rápido. Ulrich Beck é um cara que, até que enfim, foi traduzido para a língua portuguesa, depois de ter feito o trabalho que ele fez na Europa, todo o impacto que ele teve na Europa, a teoria social, renovou a teoria social, dialogando com a teoria do caos, e aqui não chegava, né? Não chegava, agora chegou, tem uma boa tradição, ainda bem, está ótimo. Uma questão que ele levanta, que me parece importante, é que é o seguinte: o conhecimento, o acesso ao conhecimento é o acesso a uma consciência do risco. Uma sociedade do conhecimento é uma sociedade que tem mais consciência do risco que uma sociedade industrial. Uma sociedade baseada na reflexividade do conhecimento, ela tem muito mais consciência do risco do que você tinha na sociedade industrial, né? Porque quanto mais conhecimento, mais tu tem consciência do risco. Por exemplo, se eu olho para o céu e acho o céu lindo, né, é uma coisa. Se eu tenho um telescópio e consigo ver todas as possibilidades de um meteorito cair na minha cabeça, é outra coisa. Mesmo olhando, o céu não vai ser mais o mesmo.
pode até ser bonito, mas o risco agora de eu ter consciência que o céu não é algo, né, que só pode ser contemplado, mas pode, inclusive, me colocar sob questão. Então, a questão da sociedade reflexiva é exatamente isso, né? É uma sociedade que ela é de risco? Não, nós sempre tivemos o risco, talvez estamos tendo cada vez mais a possibilidade de trabalhar com o risco. Inclusive, umas grandes questões que a teoria do caos nos ajuda, e os sistemas abertos e auto-organizados nos ajudam, é que é impossível ter controle, a não ser pela arrogante pretensão da racionalidade sistêmica bem fechada, dos sistemas fechados, etc., ter controle determinista sobre todas as possibilidades de segurança, né? Quer dizer, é impossível, você trabalha com cenários, com risco, com probabilidades. Então, na verdade, as sociedades, os sistemas abertos, eles se auto-organizam. E se auto-organizam, eles dependem de acontecerem para se organizar. Os cenários são muito mais dinâmicos. Então, os modelos são outros, inclusive de probabilidades, não são deterministas. E a gente achava que, com os nossos pequenos conceitos como impacto é uma coisa extremamente mecânica, né? Impacto da nanotecnologia, então essas coisas resolviam o problema dos riscos, né? Não resolvem, né? Porque os sistemas são extremamente abertos, extremamente complexos, e agora, como a gente sabe disso, a gente tem mais consciência dos riscos e talvez melhor capacidade de enfrentá-los, né? Ou não também, mas talvez mais capacidade de enfrentá-los. Só um pequeno comentário à própria noção de sociedade de risco. Eu creio que houve no debate, em debates que há desde há anos na Europa sobre o conceito de sociedade de risco e sobre a obra do Ulrich Beck, uma coisa que começou a ser muito clara é que o conceito de risco que ele usa, ou a noção da palavra risco, é bastante ambígua, porque ela pode significar, por um lado, aquilo que podemos chamar um processo de domesticação da incerteza, ou seja, a incerteza é transformada, de facto, naquele conjunto de processos através dos quais nós somos capazes de determinar, por exemplo, a distribuição de probabilidade da ocorrência de alguns acontecimentos adversos, por exemplo, e é esse o sentido rigoroso do risco, que permite depois, com base nisso, fazer certos tipos de intervenção que procuram minimizar, prevenir, etc. Mas também, muitas vezes, tem-se a sensação, quando se lê o Beck, de que ele está a usar a palavra risco para significar tudo aquilo que parece, efetivamente, escapar a essa possibilidade de controle. E, portanto, a noção de risco ou é excessivamente ampla, ou então ela tem um sentido e um significado bastante preciso. Se, de facto, lhe atribuirmos esse significado mais restrito, então, de facto, de certa maneira, a sociedade de risco é entendida como uma sociedade em, de facto, a calculabilidade do risco para domesticar a incerteza, a calculabilidade da ocorrência de acontecimentos adversos, com o objetivo de, digamos, de domesticar a incerteza, ela seria também uma forma de produzir soluções. Ou seja, pelo menos de dizer o espaço das soluções é este. Eu recordo-me, por exemplo, só para dar uma ideia do que pode ser podem ser os efeitos disto. Eu recordo-me, por exemplo, que em muitos debates que houve sobre problemas ambientais que estavam também ligados a questões de saúde ambiental na Europa, eu lembro que nós, por exemplo, eu estudei com outros colegas, alguns deles que ocorreram, por exemplo, no meu país, em Portugal, e também alguns estudos comparativos. Uma das coisas interessantes que aparecia muitas vezes nesses processos era exatamente a ideia de que a resposta a dar para solucionar o problema é fazer uma análise de risco, que é uma coisa que parece contraditória, quer dizer, a análise de risco serviria para quê? Para dizer que há grande incerteza, mas não, ali a ideia era exatamente o contrário. Fazemos uma análise de risco e a partir dos resultados nós ficamos a saber qual é a solução melhor ou a solução mais viável. E foi contra isto, por exemplo, que se constituiu um conceito que foi muito importante nas políticas públicas na Europa, embora aplicado também de maneiras muito diferentes e entendido de maneiras muito diferentes, que foi a contraposição a essa abordagem do risco da abordagem pela precaução, que aliás é um princípio que depois foi também definido de várias maneiras, mas que na Europa, por exemplo, foi admitido também nos países da União Europeia como uma base para certos tipos
de intervenção pública em situações precisamente de incerteza, especialmente incerteza quanto às consequências de determinados tipos de utilização de certos tipos de tecnologias ou certos tipos de políticas públicas. E parece-me que o conceito de risco é daqueles conceitos que realmente a gente vê que são usados de tantas maneiras diferentes, que a própria noção de sociedade de risco, a partir de certo momento, perde um pouco da sua especificidade que poderia ter tido num certo momento a partir da obra de Beck. Ele referia-se explicitamente, numa primeira fase, àquilo que ele chamava uma sociedade em que proliferam o que ele designava de riscos fabricados ou riscos manufaturados. Mas hoje, o termo e as implicações políticas, se quisermos, e cognitivas do termo, começaram a ser usadas de uma maneira muito mais ampla, muito mais difusa, muito mais diversa. E essa é a razão, por exemplo, porque existe muito constrangimento neste momento em muitos círculos em relação a uma utilização demasiado ampla e sem considerar certos contextos específicos dessa noção. Mas, pronto, este é um debate que está a correr e há muitas contribuições para isto, mas seria interessante ver o que é que aconteceria, o que é que acontece com o conceito quando ele passa para outras partes do mundo, que é uma coisa que não está... Aliás, é interessante, só uma observação, há um conceito que o Beck utiliza, que é o conceito de brasilização da sociedade, que ele, bem, a história que me contaram foi que foi numa visita aqui à Fiocruz, quando ele olhava para Manguinhos a partir e o entorno, a partir do telhado do castelo de Fiocruz, que ele de repente lhe veio a ideia de isto é de facto uma boa metáfora do que é esta sociedade em que se vê a UFRJ, o campus da UFRJ, a Fiocruz, uma refinaria e depois um complexo de favelas e um curso de água extraordinariamente poluído que coexistem todos num espaço relativamente restrito, que seria uma espécie de amostra do tal mundo brasilizado de que ele depois viria a falar. Eu poderia falar a última palavra, acho que vocês vão adormecer, então é melhor eu tentar ser muito sucinto. Nos Estados Unidos, pelo menos, o argumento sobre quem vai assumir os riscos é o argumento central. O risco sempre esteve conosco. Nós já tivemos muitas discussões históricas e a partir da Revolução Industrial a questão é sempre quem vai cuidar desse risco, quem vai se responsabilizar por isso. Isso me lembra de uma citação que foi feita numa conferência em 1926, quando a GM, a General Motors, tentou justificar o fato de que ia introduzir a toxina não humana na gasolina dos carros que iriam consumir esse produto de forma universal. O argumento era será que deveríamos deixar os ratos morrerem nos laboratórios e morrer alguns poucos trabalhadores no país, nas fábricas que iriam erradicar o progresso no país? Essa era uma afirmação política. Quem está cuidando do risco e de quem nós vamos cuidar em nossas sociedades? Acho que o mesmo argumento pode ser feito atualmente e em PCPs, foi feito no DDT, com referência a todos os tipos de toxinas. É um freio constante. As pessoas que querem esse produto na sociedade e as pessoas que não querem assumir os riscos desse produto. Essa é a questão. Eu vou parar por aqui. Eu queria agradecer a todos vocês pela atenção e pela paciência. Obrigado. Eu agradeço as inserções, as brilhantes arguições da mesa. Passo agora a Rosa para encerramento. Bom, eu uma vez mais gostaria de agradecer ao Paulo Martins, agradecer a organização desse evento, pelo convite, pela enorme satisfação de poder ter coordenado essa mesa.
eu assim, acredito que nós aproveitamos bastante. Infelizmente, né, por conta da hora, não podemos avançar, mas eu acho que um bom debate, uma boa discussão, não é aquela que apenas nos traz respostas, mas aquela que permite renovar e multiplicar as nossas perguntas. Eu queria só encerrar com uma coisa que me chamou a atenção, né, na fala do professor João. Em algum momento ele diz, né, o que conta como um problema ético e para quem, né? E eu acho que, na verdade, a gente também tem que se perguntar quem conta hoje na definição dos problemas éticos. Eu acho que os trabalhos apresentados aqui, as pesquisas apresentaram aqui, na verdade, elas buscam, elas pretendem contribuir para que mais pessoas contem na formulação hoje das questões e talvez das soluções e das respostas para os problemas éticos. Então, eu acho que nós fomos brindados, né, com uma tarde bastante produtiva, e eu agradeço a todos. Obrigada.